Olá, amigos, estamos de volta. Eu sou o professor Cristiano Rodrigues, professor de Direito Penal da Rede de Ensino LFG. Estamos fazendo um comentário sobre a sentença da Eloá, famosa sentença do homicídio praticado há pouco, que foi dada há pouco e que gerou tanta polêmica aí. Vamos seguir essa segunda parte da nossa análise, vamos seguir de onde a gente parou no primeiro vídeo, ok? Vamos lá. Então, a parte em sequência da sentença afirma assim: não posso olvidar, nesse contexto, as consequências no tocante aos familiares da vítima. Bom, o que é bastante óbvio, né? Você tem a família da vítima de cárcere privado e quanto mais da menina que faleceu, é óbvio que as consequências são gravíssimas, né? Mas, segue dizendo, durante o cárcere, a angústia dos familiares, mormente Eloá e Nayara, que por mais tempo permaneceram subjugadas pelo réu, que demonstrava constante oscilação emocional, agressividade, atingiu o patamar insuportável diante da iminência de morte, tendo o ápice disparos que foram causa da morte de Eloá e das lesões sofridas em Nayara. Tudo bem, narração de fatos, isso é óbvio, foi o que aconteceu mesmo, não tem maiores problemas quanto a isso. E depois dos fatos, as vítimas Nayara, Vitor e Iago, sofreram alterações nas atividades rotineiras, além de submeter a tratamentos psicológicos e psiquiátricos, o que também é algo praticamente regra geral para vítimas de sequestro, cárcere privado, bom, e tentativa de homicídio numa circunstância tão violenta como essa. E, portanto, também é algo que não me parece ser um diferencial, embora vai ser usado como um diferencial na gravidade do fato. Eu acho que isso faz parte, está implícito, intrínseco na gravidade que foi feito, que claro que essas pessoas terão que ter um acompanhamento psicológico posteriormente a um trauma como esse. Mas seguindo. Ainda, além de eliminar a vida de uma jovem de 15 anos de idade, quase matar Nayara e o bravo policial militar Atos Antônio, o réu causou enorme transtorno para a comunidade e para o próprio Estado, que mobilizou o grande aparato policial para tentar demovê-lo da sua bárbara e cruel intenção criminosa. Convenhamos, isso não faz mais do que obrigação o Estado de movimentar um aparato policial para evitar a prática de crime. Como se o Estado dissesse, poxa, você está me dando um trabalho danado se cometer um crime e eu estou tendo que mover o aparato policial para lá. Ora, não é para isso que o Estado e a polícia funcionam? Para coibir a prática de crime? Também não vejo nada de especial nessa menção, a não ser preparar o cenário para a dosimetria que vem em sequência. Como eu bem disse, alguns argumentos foram muito bem colocados, outros me parecem absolutamente supérfluos na sentença, parece simplesmente para agradar os ouvidos da mídia e dos leigos que leiam ou que foram ver essa sentença posteriormente. Mas vamos seguir. Os crimes tiveram enorme repercussão social e causaram grande comoção na população, não é de menos, a mídia transmitiu ao vivo, né, como se fosse uma novela, como se fosse um filme policial, e portanto é claro que a repercussão social seria cada vez maior, quanto mais rede TV e rádio e notícia botasse isso no ar, mais isso ia repercutir na sociedade. Isso não tem a ver com o fato. Gente, acontecem milhares de homicídios todo dia no Brasil, milhares de cárceres privados no Brasil todos os dias, e ninguém fica nem sabendo. Esse foi um caso que ganhou repercussão pela conjuntura e pela repercussão que a mídia deu a ele. Então, não é o fato, é a forma como ele foi trabalhado e tratado principalmente pela mídia. Esse é mais um lamentável caso de homicídio, mais um lamentável caso de cárcere privado. E olha, falando de crime passional, que foi o caso aqui, a gente sabe que não são poucos, né, que acontecem diariamente no nosso país. Então, não vejo isso também como detalhe. Acho que o problema, a culpa aí não é dele. Ele não queria câmera, mídia ali em volta, não. Ele queria resolver a vida dele com a namorada. Acabou saindo um desfecho trágico, terrível, a maneira com que ele desdobrou tudo aquilo, mas tudo bem. Em suma, diz a sentença: a culpabilidade, a personalidade do réu, seus egoísticos e abjetos motivos, as circunstâncias e nefastas consequências do crime, impõe a esta julgadora para a correta reprovação e prevenção de outros crimes. Tudo bem, está fundamentando nas funções da pena, prevenção geral, prevenção especial. Até aí está bastante técnica a sentença da juíza, que diz assim: a fixação da pena na primeira fase de aplicação, né, que impõe, ela diz aqui, a julgadora para a correta reprovação e prevenção, a fixação da pena na primeira fase, na dosimetria da aplicação, em seu patamar máximo, combinada para cada delito, ou seja, 30 anos de reclusão para homicídio qualificado, praticado contra Eloá, praticado contra a Nayara, né, para que o crime de tentativa de homicídio qualificado contra a Nayara, e 30 anos, diz ainda a juíza, para o crime de tentativa de homicídio perpetrado contra a vítima Atos. Ela segue dizendo:
5 anos de reclusão para cada crime de cárcere privado. Esta é a pena máxima do cárcere privado, estabelecida para o cárcere privado qualificado, ok? E depois ela segue. Praticado contra Iago, Vitor, Eloá, Nayara por 2 vezes, porque ela entrou e saiu, né? E de 4 anos de reclusão, também a pena máxima abstrata, prevista para o crime de disparo de arma de fogo, previsto no artigo 15 da Lei Estatuto do Desarmamento, né? Além do pagamento de 360 dias multa para cada crime desse de disparo de arma de fogo, né? Um crime de perigo, que foi estipulado com pena máxima dos 4 anos, além da pena máxima de multa, os 360 dias multa, ok? Olha, quanto à multa, está até razoável que estipule no máximo, porque a dosimetria de multa, ela não esbarra em tantos problemas quanto a dosimetria da pena privativa. Embora eu também não concorde com estipular a dosimetria de multa assim de cara nos 360 dias, isso é viável, porque esse é o único momento, a primeira fase da dosimetria da multa, onde você vai lidar com o valor de número de dias, né? Então, é razoável. Agora, aí que vem o problema. A juíza estipulou, na primeira fase da dosimetria, todas as penas dos crimes no patamar máximo abstrato previsto em lei. Isto não está correto. Embora a lei não vede essa aplicação formalmente e também não autorize, isso não está no texto de lei, a doutrina é majoritária no sentido, claro que há opiniões divergentes, de que não há proporcionalidade nem razoabilidade em, na primeira fase de dosimetria, a juíza já estipular no teto os valores de pena base, o valor da pena base. Veja que o nome é pena base. É a base para você desenvolver a dosimetria nas etapas subsequentes. Segunda fase, onde vão ser considerados agravantes e atenuantes. Terceira fase, onde as causas de aumento e diminuição de pena são levadas em conta. Hoje, a jurisprudência e a doutrina mais modernas, mais adequadas e dominantes, embora haja divergência, ressalto, não está totalmente sem respaldo o que foi feito aqui. Vejam, diz o seguinte, na primeira fase não se deve exceder o ponto médio. Leia-se a somatória do mínimo de pena com o máximo de pena abstratamente previstos para o crime. E, portanto, no homicídio qualificado, cuja pena é de 12 a 30 anos, seria 12 com 30, 42, dividido por 2, 21 anos, quando todas as circunstâncias judiciais forem contrárias com o que ela está dizendo aqui. Eu não sei se é tanto, mas ela está dizendo, né? Então, se está afirmando que todas as circunstâncias, não tem antecedentes, por exemplo, né? Que devam ser considerados. Então, a priori, diante de tudo que a gente está falando aqui, ela vai considerar uma pena dentro de um patamar máximo de ponto médio. 12 a 30, 21 anos. Para que depois jogue a pena para cima na segunda e na terceira fase, se houver razão para isso. Estipular de cara no teto, você praticamente anula a terceira fase de dosimetria no que tange agravante, porque a pena não pode ultrapassar o máximo legal na segunda fase. Então, hoje, isso é bastante pacífico em termos de direito penal moderno. Isso é uma desproporção. A primeira fase não é para isso. Não é para o juiz canetar logo o máximo que a lei permite para aquele crime. Então não precisa de dosimetria, coisa nenhuma. Joga logo na primeira fase no máximo e manda o cara para a cadeia. Não é assim que funciona. Ok? Então o correto seria fazer a dosimetria. Se ela realmente ponderou que todas as circunstâncias judiciais estão no máximo, e repito, não estão todas, mas que fosse, deveria levar em conta o ponto médio de cada crime desses. Leia-se. No caso dos homicídios, 21 anos, porque eles são qualificados. Depois tem a diminuição de pena da tentativa. No caso do cárcere, 3 anos e meio, que é 2 a 5, então você fica com 2 a 5, 7. 3 anos e meio, é a metade de 7, é o ponto médio. E no disparo de arma de fogo, a mesma coisa, você tem que somar a pena mínima com a pena máxima, e não podia estipular, é 2 a 4. Então 2 e 4, 6, teria que ser 3 anos o ponto médio para o disparo de arma de fogo. Então, já aí muda a cara completamente da dosimetria. Esse talvez tenha sido o pior dos erros aqui técnicos. Repito, ela pode fazer isso porque a lei não veda. Mas a jurisprudência é bastante tranquila em reprovar esse tipo de dosimetria. E a doutrina, principalmente, também. Mas ela segue. Na segunda fase, não incidem agravantes. Beleza, não tem agravante. Não é reincidente, não tem agravante de pena. Presente atenuante da confissão espontânea em relação aos crimes de disparo de arma de fogo, né? E o cárcere privado em relação a Eloá. Só em relação a Eloá.
Aos demais, não foi mencionado. Então ela manda reduzir de 1/6, a redução está corretíssima na segunda fase, 1/6, embora a lei não diga valores, isso é o que a jurisprudência aponta, 1/6 na segunda fase, pela atenuante, que perfaz, e aí na conta feita por ela, 4 anos e 2 meses para o crime de cárcere, porque ela partiu do teto, 5, o que não é o adequado. Deveria ter partido de 3 anos e meio, que é o ponto médio, e não 5, para reduzir de 1/6, os 3 anos e meio reduzir de 1/6, e não os 5 reduzir de 1/6. Mas tudo bem. Depois ela segue dizendo, quanto aos disparos, ela fez a redução de pena, passando para 3 anos e 4 meses os disparos de arma de fogo, cada um dos disparos, afirmando aqui então que foram 4 disparos. Então, vejam, também não é o ideal, porque usou os 4 anos, deveria ter usado 3, que é o ponto médio, para fazer a redução de 1/6 pela confissão espontânea. Na verdade, ela só usa a diminuição para 4 disparos e para 1 cárcere privado. Mas os pontos médios fariam com que esses valores ficassem bem abaixo do que foram apresentados. Mas segue adiante ainda dizendo, não incidem causas de aumento de pena. Tudo bem. Reconhecida a tentativa de homicídio contra a Nayara, reduzo a pena no patamar mínimo de 1/3. A redução de tentativa varia de 1/3 a 2/3. E a jurisprudência é tranquila ao dizer assim, olha, você reduz a pena de 1/3 a 2/3, quanto mais próxima a consumação, menor deve ser a diminuição da tentativa. Então, se a vítima quase morre, uma tentativa se reduz de 1/3. Na tentativa branca, onde não se produz nenhuma lesão à vítima, por exemplo, ou mesmo com lesões, mas lesões ínfimas, que não cheguem a gerar uma efetiva proximidade de consumação pela morte, aí você faz a redução no teto, que são os 2/3. E tem ainda o meio do caminho, que seria uma redução de 1/2 pela tentativa, se houvesse lesão que aproximasse a vítima da consumação, quer dizer, da morte, mas não em um estado crítico. Percebam que a menina que sofreu o disparo, a Nayara, ela não ficou em estado crítico, em coma, prestes a morrer. Sofreu o disparo que pegou na face, foi um disparo que pegou mais de raspão, gerou danos? Gerou, mas ela não se aproximou de morrer por causa disso. Agora, concordo, podia não fazer a redução em 2/3 pela lesão que a menina sofreu, mas puxar a redução da tentativa para o mínimo, quer dizer, ela equiparou como se a menina tivesse ficado em coma, tivesse sofrido um disparo no órgão vital, ou a bala tivesse pego na cabeça e ela sobrevivido. Não foi o que aconteceu. Ela equiparou as situações. E isso também está desproporcional. A redução na tentativa da Nayara deveria ter sido feita em 1/2 da pena. Isso seria o proporcional. Nem 1/3, nem 2/3. 1/2. Ela segue dizendo que a redução contra a tentativa, então ela aqui estipulou 30 e tirou só 1/3 pela tentativa da Nayara. Já estava no máximo 30, ela tirou só 1/3. Caindo a pena da Nayara para 20. Gente, 20 anos para uma tentativa de homicídio. Essa é a pena máxima do homicídio simples consumado. Quer dizer, com tentativa, ela chegou a 20 anos para a Nayara. E, em sequência, ela diz assim, e aí está absolutamente correta, adequado o que foi feito. Em relação à tentativa de homicídio quanto ao Atos, a redução foi no teto porque foi uma tentativa branca. Ele não sofreu lesão pelo disparo. E, portanto, a redução corretíssima, 2/3. O que está errado é a base, 30 anos. Não deveria ser 30, deveria ser 21, que é o ponto médio para reduzir de 2/3. E não os 30, que é o teto, numa primeira fase, estipular em 30, há uma desproporção. Mas a redução de 2/3 está muito bem feita, está correta pela juíza. Em sequência, ela fala o seguinte, os crimes foram praticados nos moldes do artigo 69 do Código Penal. Ou seja, concurso material de crimes. E temos aqui, na minha opinião, um erro técnico grave, que em algumas hipóteses, por exemplo, quanto aos homicídios, isso não vai gerar tanta diferença na hora da dosimetria. Porque a questão aqui é a seguinte, depois ela segue dizendo assim, ó, constatado que o réu agiu com desígnios autônomos, almejando dolosamente a produção de todos os resultados, voltados individual e autonomamente contra a vítima, contra cada vítima, afasta-se qualquer das figuras aglutinadoras de pena. Artigo 70 e 71, que é o concurso formal e o crime continuado.
reconhecendo-se o concurso material do artigo 69. Isto, DataVener está tecnicamente equivocado. No nosso próximo vídeo, vou falar do concurso de crimes e vou fazer a dosimetria junto com vocês, para que a gente possa realmente fechar o que foi feito aqui e ver quanto que a gente ia chegar com a pena correta diante do que foi aplicado, diante da realidade do direito penal moderno. Você vai ver que a diferença fica bastante considerável com o que você chegou aqui. Daqui a pouquinho a gente vai falar no outro vídeo sobre a dosimetria mesmo e sobre o concurso de crimes.